Desirê, eu sei que existem todos os atletas, todo mundo que vive do esporte tem muita história para contar. E eu sei que você tem histórias bacanas. Como foi aquela história que você me contou quando você foi pro seu primeiro mundial? Como é que foi essa história? O primeiro mundial foi assim, eu queria ir, né, pro mundial, queria competir no mundial, mas era uma coisa muito distante assim pra mim, tava bem longe, né? E na época eu namorava uma pessoa que queria conhecer os Estados Unidos, queria passear nos Estados Unidos e tal. E eu falei, então agora é o momento, vamos lutar, eu vou lutar o mundial e a gente passeia lá, dá uma volta e tal. E aí eu comecei a voltar a minha vida todinha pra isso, pra lutar esse campeonato mundial. Aqui você trabalhava em alguma coisa? Trabalhava, sempre trabalhei. Trabalhava com o que antes? Eu tinha uma empresa de uniforme escolar. Ah, legal. Então eu trabalhava aqui, pegava todo centavo, juntava, fiz rifa, várias pessoas me ajudaram pra poder lutar esse campeonato. Só que assim, sabe quando você não acredita que as coisas vão acontecer e as coisas vão, tudo vai dando certo? Eu tirei meu passaporte, consegui tirar meu visto, porque muita gente hoje tem dificuldade de tirar o visto, né? E pra mim foi super tranquilo, consegui tirar meu visto e fui pra Las Vegas pra lutar o mundial. E chegando lá, né, um negócio assim incrível, maravilhoso. E eu cheguei lá, eu falei, meu Deus do céu, eu vou lutar nos Estados Unidos, como que vai ser, que loucura. Você fala inglês? Você falava inglês na época? A gente acha que fala, tá? Porque aí quando chega lá, você vê que não fala coisa nenhuma, assim. Aí o que eu achava que eu falava, eu consegui me virar lá. Mas não que seja uma coisa assim, hoje eu evolui muito na parte do inglês, mas na época era mais ou menos. E aí eu cheguei lá, meu Deus, como que será lutar nos Estados Unidos? Como será lutar nos Estados Unidos? Quando cheguei lá no campeonato, tinha muito brasileiro. Os juízes que estavam lá, os árbitros que estavam lá, eram árbitros importados do Brasil, que falavam português. E eu falei, nossa, eu tô no campeonato brasileiro, não tô no campeonato americano, né, no campeonato mundial. Só no caso das minhas adversárias, né, que eram canadenses, americanas, europeias e tal. Que era diferente, mas como eu não converso com elas, então pra mim não teve muita diferença. Mas assim, eu falei a maior parte do tempo em português lá, com os árbitros, com o mesário, tudo em português. E teve uma situação que foi engraçado, que teve uma luta, que eu tava lutando lá com a menina, uma canadense. E ela fez um movimento ilegal, que é cruzar as pernas e atacar uma chave de pé, que não pode no jiu-jitsu. Ela cruzou a perna pra dentro e não pode. E aí o juiz desclassificou ela. E ela não entendeu porque estava sendo desclassificada. Aí eu falei assim pro rapaz, pro árbitro, que eu conhecia ele, explica pra ela por que ela foi desclassificada. Ele assim, eu não sei falar inglês. Aí o árbitro lá não fala. O árbitro não, porque ele é brasileiro. Aí eu falei assim pra ela, vamos ali fora que eu vou explicar pra você porque... Aí eu fiz o movimento de novo e mostrei pra ela e tentei da forma que eu conseguia, do meu inglês meia boca, assim, explicar pra ela por que ela tinha sido desclassificada. Mas eu achei engraçado, no Mundial, um árbitro brasileiro não saber falar inglês. Não sabia, porque assim, o jiu-jitsu, ele veio aqui no Brasil, né, ele tem a base aqui toda no Brasil. E a maioria das pessoas que estão gabaritadas talvez para arbitrar esses campeonatos, principalmente campeonatos mundiais, são brasileiros, né, que tem maior experiência. Então a maioria dos árbitros, muitos atletas de jiu-jitsu que viraram árbitros ou professores que viraram árbitros que moram nos Estados Unidos. Mas muitos não, estão no Brasil, então eles levam essas pessoas para lá para arbitrar o campeonato mundial, que é um campeonato muito importante, então tem que ser pessoas gabaritadas para isso, né? Mas não sabia falar inglês. É engraçado isso, é inusitado, você imagina, o árbitro internacional... Ele assim, eu não sei falar inglês, aí eu... Então eu vou ter que explicar, vou dar um jeito. E como é que foi isso? A atleta agiu numa boa? Não, numa boa, tudo bem, eles estão meio que acostumados a viver no mundo de brasileiro, né? Muitos até tentam trocar com a gente uma palavra ou outra em português. Ah, deve ser impagável. Porque os professores deles nos Estados Unidos, a maioria é brasileiro também, né? Então... E como é que o jiu-jitsu é visto brasileiro é visto lá fora?
Então, principalmente agora que, por causa do UFC, né, que a gente ficou muito conhecido, o jiu-jitsu também através do UFC, então é bem visto, as pessoas gostam e fazem. Não é porque é do Brasil que tem alguma discriminação, pelo contrário, cada vez maior a procura. E ainda mais o UFC, pessoas treinando jiu-jitsu, lutadores do UFC treinando jiu-jitsu. Falam Brazilian Jiu-Jitsu, né? Isso, Brazilian Jiu-Jitsu, E conta pra gente aquela história do campeonato europeu, que você falou que já tinha ganhado tudo, mas não tinha lutado europeu ainda. Foi outra história assim também, que eu achei que era uma coisa que tava super distante, né, pra mim. E eu tava um dia na loja com meu pai, e aí chegou um cliente, o Otávio, gratidão pro Otávio sempre, e ele falou, e aí, tal, como que tá, os treinos, os campeonatos? Aí meu pai, ela foi campeã mundial, acabou de voltar de Las Vegas e tal. Aí ele, pô, que legal, o que falta tu ganhar agora, menina? Já ganhou brasileiro, já ganhou mundial. Eu falei assim, falta ganhar europeu. Aí ele, o que tá faltando pra você ir pro europeu? Assim, dinheiro. Dinheiro pra pagar. Aí ele assim, então eu vou te ajudar. Aí eu assim, sério, Otávio? Ele, sério, tá bom. Aí passou, isso foi em setembro mais ou menos. O europeu ia ser em janeiro do próximo ano. Aí quando foi em final de dezembro, ele voltou na loja. E aí, Desirê, quando que é o europeu? Eu falei, nossa, já é agora o mês que vem. Ele, você não me falou nada? Eu falei, não, mas sabe quando a pessoa fala que vai te ajudar, mas você não sabe se vai mesmo? Você fica, né, sem saber, não vai cobrar a pessoa. Lógico. Aí ele, não, eu vou comprar a passagem e você vai lutar o europeu. Então assim, tipo, 10 dias antes, 15 dias antes do campeonato começar, ele tava comprando a passagem pra mim, e através dele, né, aí depois eu representei a empresa dele também, ficou como meu patrocinador, SP Marine, e eu fui lutar o europeu e cheguei lá e fui campeã peso absoluto também, deu tudo certo, graças a Deus. Mas foi uma coisa assim que eu, tipo, já tinha perdido as esperanças, né? Ele tinha falado, mas eu, poxa, não dá. E as passagens muito caras, e o euro sempre foi muito caro, né? Muito caro. E de repente ele chegou lá, não, você vai lutar sim, eu vou comprar sua passagem, pediu meus dados pelo WhatsApp, eu mandei pra ele, dados do passaporte e tudo. Uma semana depois ele já me mandou minha passagem, na outra semana eu já tava embarcando pra Portugal. Foi em Portugal? Foi em Portugal. Qual a cidade? Em Lisboa. Ah, Lisboa deve ser uma cidade muito legal. É, legal, bacana. Eu lembro de ir pra competição e conhecer muitos ginásios. Dá tempo de conhecer as cidades quando você vai pra fora? Eu consegui, Portugal eu consegui. Assim, Califórnia que eu fui, que eu não fui pra praia na Califórnia, que é uma coisa que eu não deu pra eu ir mesmo. Que foi, acho que o único lugar que eu não conhecia, assim. Porque a gente acaba indo, que nem eu fui pra Portugal, eu fiquei 7 dias em Portugal. Só que é um dia só de competição, de que eu compito, né? A competição ocorre durante vários dias, só que eu compito em um dia só. Então, nos outros dias, principalmente Portugal, que tem o metrô e é muito fácil andar de um lado para outro de metrô, então eu saí, peguei o mapa, fui em Castelo, fui conhecer Portugal, Lisboa, ali aquele pedaço, fui na praia, fui em vários lugares assim, conheci sim. E assim, eu sei que o português, né, quando a gente fala em Portugal, a gente fala, é tranquilo. Mas é tranquilo mesmo ou a gente se enrola lá? Eles entendem a gente melhor do que a gente entende eles. É mesmo? É, eu acho que eles estão mais acostumados com o nosso português do que, no caso, a gente com o português. Pra mim, eu achei, eles falam muito rápido e pra mim ficou meio enrolado e às vezes eu perguntava de novo, o quê? Não entendi. Meu, me conta direito essa história do armlock voador, como isso? O armlock voador foi assim, meu querido fotógrafo Iago me propôs fazer um ensaio em movimento, de fotos em movimento, que dá a impressão do movimento. Tá bom, então vamos fazer movimentos plásticos. Desirê, faz um movimento plástico. Aí foi eu e meu irmão para fazer esses movimentos plásticos para ele conseguir a foto dos sonhos lá. E aí eu decidi fazer o armlock voador, que é um movimento plástico que eu acho que vai dar o efeito que você quer na foto. Só que assim, tem que repetir muito esse movimento, muitas vezes até chegar na foto ideal. Meu irmão já não aguentava mais de braço, eu já não aguentava mais fazer armlock, mas enfim, chegamos na foto que ele queria, legal. Quando eu fui para os Estados Unidos, teve uma aula de armlock voador. E aí, o meu coach lá falou assim,
ah, mas você vai fazer o armlock assim, assim, assim? Aí eu fiz uma objeção lá na hora, não, mas isso... Ele assim, ah, duvido que você sabe fazer o armlock voador. Aí eu, vamos lá. Aí eu fui, ele assim, vem aqui então no meio demonstrar o armlock voador. Aí fui lá, Desirê. Porque assim, eu tenho um estilo de jogo que não é de armlock voador, pra o pessoal entender, né? Porque vai falar, poxa, a faixa marrom não sabe dar armlock voador? Não é essa questão. É questão que tem um jogo que a gente tem coisas que a gente faz melhor e tem coisas que a gente não faz tão bem, né? Então o que acontece? O armlock voador não é uma coisa do meu jogo, eu sou mais pesada, normalmente quem é mais levinho faz esse tipo de movimento e tal. Então ele, talvez, né, ele não vai fazer um armlock voador. Aí eu cheguei lá, fiz um armlock voador lindo. Eles falaram, nossa senhora, né, perfeito o movimento, assim, né, como que ela sabia fazer tão perfeito o movimento? Aí eu falei, porque eu treinei muito com o meu fotógrafo. Iago, eu quero essa foto, Iago, eu quero essa foto. Vamos pôr a foto. Vamos pôr a foto aqui, ó. Em nível de competição lá na Europa, é muito diferente do que você disputou no Mundial? Olha, o campeonato europeu, o campeonato foi bem forte, viu? Eu senti diferença sim, porque vem meninas da Europa inteira, vem de outros países ali que a gente não está acostumado a lutar, né? Mas nível alto também. E quais foram os países com mais dificuldade que você enfrentou? Essas meninas desses países aqui são bem complicadas. Da Espanha, tinha uma menina, acho que da Espanha, forte pra caramba também. E o que eu lutei com várias pessoas, não sei te dizer assim de onde que elas eram. Da França também, mas eu lembro que uma menina da Espanha é bem forte, né? Mas no Mundial também tinha uma menina de Portugal, até que veio de Portugal lutar no Mundial, boa ela também. Mas acho que o Jiu-Jitsu chegou no patamar que onde quer que você esteja, né? Tem brasileiros no mundo inteiro disseminando o jiu-jitsu pra todo mundo em alto nível, né? Acho que pra você só falta lutar o asiático, né? Quem sabe um dia. Não, mas por enquanto não, né? Melhor não com esse negócio de coronavírus. Por enquanto não. Mas quem sabe lá na frente, com uma vacina, né? Com alguém vacinadinha, seguro. Mas deve ser interessante, né? Deve ser legal, sim. E aí agora pra você então, de título só falta zerar a marrom, né? E começar o ciclo com a preta. Porque aí a gente são ciclos, né? Eu fui campeã mundial na azul, fui campeã mundial na roxa. Infelizmente esse ano parou, né? Então a gente não vai ter campeonato mundial, não teve campeonato brasileiro. Então vamos ter que deixar para o ano que vem. Mas aí depois que a gente acho que atinge a preta, aí é mais um ciclo e manter, né? Isso que é o mais difícil. E há muito desnível da marrom para preta? O que acontece na preta é porque você vai lutar com meninas que estão há 10 anos na faixa preta, entendeu? E aí você vai lutar com pessoas que têm muito, mas no caso, vamos supor, eu vou lutar na marrom. As minhas estão no máximo 2 anos, 3 anos de faixa marrom e eu tô entrando na faixa marrom, entendeu? No máximo 2 anos, acredito eu. Então agora quando você vai pra preta, aí esse leque aumenta, né? E aí a experiência das meninas vai contar muito. Vai contar bastante, com certeza, com certeza. Mas eu tô treinando forte pra isso. Mas eu não tenho dúvida. Não, eu sou muito competitiva, eu vou treinar 3 vezes mais pra chegar na experiência delas, com certeza. Não tenho dúvida. A sua menina treina também ou você não colocou ela ainda ou ela não gosta? Não gosta. Eu venho com a medalha, mostro pra ela, incentivo. Ela tem 9 anos, então às vezes é um momento dela também. Já escutei várias histórias que a criança depois com 12, 13, 14 anos deu um estralo, agora eu quero. Então ela já fez um pouco, né? Eu já tentei umas 2, 3 vezes ingressar lá no jiu-jitsu e ela não quis dar continuidade. Então eu não vou forçar porque quem sabe lá na frente, né? É melhor. Se você forçar, acaba parecendo que ela é obrigada a treinar. Deixa por conta dela, se ela tiver vontade. Que ela tiver vontade, ela... Mas a mamãe vai bater aqui, não vai? O kimoninho, não dá? Assim, vai se ela entrar no... Eu não sei como vocês chamam a área de competição. No tatame? No tatame.
entrar lá, mandar uma chave, assim, ai que orgulho da mamãe. Agora no Dia das Mulheres, não, foi no Dia das do Dia das Mulheres, 8 de março, foi um pouquinho antes da pandemia, acho que foi isso mesmo. A gente fez um treinão feminino na academia e eu levei ela comigo, então esses eventos assim ela ainda participa, aí tem foto, eu e ela treinando e tudo. Mas aí assim ela vai, então eu já fico feliz só dela. Ai, pelo menos nesses momentos ela tá participando. Ah, isso é muito bacana, né? Então é isso, Zé, obrigado. Acho que essa segunda entrevista que a gente fez, que essas curiosidades foram muito divertidas. O pessoal tem que se inscrever aqui no nosso canal, deixar comentário, mandar perguntas, né? De fazer tudo tem que fazer, compartilha a ideia do esporte aí, que a gente está sempre aberto para todas as modalidades. Desirê, obrigada. Valeu, pessoal, até mais.